Oi pessoal, eu decidi gravar um vídeo aqui. Hoje é domingo ainda, assim que eu cheguei aí do sítio, né? E amanhã eu vou ter um dia, que no caso vocês estão vendo já hoje, né? Na segunda-feira, vou ter um dia bastante apertado. Então eu peço desculpa por não estar aí nesse momento. É difícil para todos vocês, né? Mas então, aí eu resolvi fazer um podcast para tentar tranquilizar vocês, assim, sabe, sim, e dar outras visões, outras possibilidades, né? E a caminho daqui eu vim pensando em alguns pontos sobre o que é o papel de um negócio. Aí fiz só um PowerPoint bem básico aqui, né? O que é o papel de um negócio? E aí, deixa eu ver se eu consigo mudar a página aqui. Estou apanhando um pouquinho aqui. Aí, o que é o sentido dos negócios? Eu vou segurar a defesa aqui da tomada de decisão que vocês têm pela frente em três aspectos, no tripé. O primeiro é que nenhum negócio deve ser gerido em função da concorrência. Todo negócio só faz sentido se der lucro, né? Eu acho que essa aí é o primeiro ponto. E eu vou comentar sobre ele daqui a pouco. O segundo ponto, as revoluções tecnológicas, como a fotografia digital, mudaram significativamente o modelo de negócio. Né? A gente lembra aí de Fotoreds, Elis, Belcolo, Sonora, Fotóptica, Kodak, Noritsu, Agfa, né? E tantos que a gente nem sabe se existe mais. O terceiro ponto desse tripé aí, nós vamos falar aí do tempo e os ciclos. Tudo na vida tem um ciclo, tem um tempo, né? Tem um tempo de começar e o tempo de parar. E toda vez que a gente tenta protelar, que a gente tenta fingir uma realidade, né? Ou tenta sair dela, as coisas podem piorar. Então a gente tem um momento para quem lida com negócios, quem lida com ações, né? É preciso a gente fazer as tomadas de decisões, às vezes de perder para depois ganhar ou ir recuperar e assim por diante. E aí eu vou falar sobre um princípio que rege a economia e rege a vida, que é a onda senoidal. Depois eu vou explicar para vocês onde é que nós vamos chegar com isso aí. Deixa eu ver se eu consigo mudar a página aqui. Então vamos aí a primeira, né? Deixa eu ver se está conseguindo sair, se está conseguindo gravar. O sentido dos negócios, né? No primeiro aspecto aí, nenhum negócio deve ser gerido em função da concorrência. E nós vamos abordar sobre o contrato social. Que vocês prestem atenção nisso aí. O que eu quero dizer com isso, gente? Quando a gente fala, assim, quando eu via vocês falando assim, mas que o fulano vai pensar da loja tal, da ótica tal, a gente não tem que olhar o que o concorrente faz nesse sentido, né? Do que ele pensa, não é ele que paga nossas contas. Olhar o que ele faz ali para ver o que está desenvolvendo, o que dá certo e tal, podemos e devemos olhar, né? Isso aí chama benchmarking. Você vê o que está fazendo para ver o que você pode fazer de melhor. Mas é um tipo de gestão que você fica o tempo todo correndo atrás, você fica só indo atrás dele, focado nele. É preciso a gente relembrar que todo negócio ele começa pela instituição do contrato social. O que reza um contrato social? É o modelo básico de negócios, participações dos sócios, quanto que cada um tem de porcentagem, e o que vocês propõem fazer, se é vender, se é comercializar bens de fotografia, de ótica, enfim, o que for. Então, a função social de todo negócio primeiro, saciar as necessidades que a gente chama no campo da administração de necessidades higiênicas, que envolve ali alimentação, estudo, evolução, a moradia, o transporte, todas as necessidades de todos os colaboradores, sócios, etc. Né? Então, assim, essas pessoas que estão ali trabalhando, a força do trabalho delas tem que gerar renda o suficiente para dar o mínimo de dignidade para eles. Né? Tem que dar
condições deles sobreviverem, que é chamado no campo da administração de necessidades higiênicas. E o segundo ponto é servir ao cliente. Preste atenção nisso. A gente, esse corpo técnico, essas pessoas que estão envolvidas naquele trabalho ali, a função delas, do social, naquela bandeira, naquela camisa que ela veste, né, daquela empresa, é ter excelência naquilo que ela propôs a fazer, né? Então, onde que entra o concorrente? Ele é o cara que quer tomar o seu lugar, né? Então, assim, por que você vai administrar em função do que ele vai pensar? Ele dane-se o que ele quer pensar, entendeu? E assim, aí nós vamos entrar no segundo aspecto aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, ainda sobre a parte aí do sentido dos negócios. Olha aí, das revoluções tecnológicas como fotografia digital mudaram significativamente o modelo de negócio. Olha quantas empresas já não existem mais. Hertz, Fotelias, Belcolor, para o Marcelo e para o Lucas talvez não vão se lembrar disso direito, mas para a gente que é da área aí, eram empresas muito fortes, né? A Sonora em Manaus, né, que revelava o Brasil inteiro, Fotóptica, Kodak, Noritsu, Agfa. Então tinha um tanto de empresas que faturavam com isso aí, que ganhavam muito dinheiro, né, trabalhando com isso. E cada uma focada ali nos seus clientes. E por causa de uma evolução tecnológica, né, eu lembro que em 2003 era aniversário do Pedrinho lá em casa. Eu tinha voltado, eu estava no início da faculdade na FUNCES, eu tinha voltado de uma primeira excursão à Estrada Real. Quando eles lançaram a Estrada Real, tinha ido até Diamantina com Cássio Guerra, Rafael, e outras pessoas, professoras da FUNCES, do curso de turismo, fui acompanhando, descobrindo. E eu tinha testado uma câmera filmadora que fazia foto, a função dela não era nem fazer foto digital, mas era só para poder congelar e facilitar numa edição, para fazer mixagens de fusões. E eu assustei, que ela fotografava em 1.2 megapixels, muito pouquinho, mas era muito para a época. Esse 2003 eu falei assim, puta que pariu, isso tem vai acabar com a fotografia. E o pai deu pulo, não sei se o pai lembra disso, porque é isso, você tá ficando louco e tal, mas vai porque a eletrônica ela usa areia, é sílica para fazer imagem, né? E enquanto a fotografia química usa sais de prata. Prata é metal nobre, então ela já vai substituir. É só uma questão de tempo. Mas não vai ter nunca qualidade. É questão de tempo. Então até 2010 deu para tocar ali, gente. Depois dali o trem começou a cair, né? E aí a Hollywood, a gente tem que lembrar do tempo dela. Até a década de 90, ali, enquanto eu trabalhei ali, em épocas boas, final de ano, assim, se revelavam 100 rolos de filme por dia. E ainda tinha o Taquinho concorrendo com a gente. Não sei se vocês lembram disso, né? Então ainda tinha o Taquinho e a gente revelava ali uns 100 rolos de filme por dia. E ótica fazia uns 30 envelopes por dia. Ainda tinha gente que trabalhava na Vale ainda com altos salários. A Vale tinha sido recém-privatizada e tinha ali perto de... Eu fotografei em 92, em 91 para 92. Eu fotografei 7 mil e tantos funcionários diretos só na Vale Itabira. O motorista de caminhão fora de estrada, ele recebia 20 salários mínimos. Hoje ganha 3 mil reais para trabalhar de letra. Aliás, nem tá tendo mais motorista para caminhão. Em Brucutu, por exemplo, eles funcionam sozinhos. É computador e GPS que dirige eles. Não sei se vocês estão sabendo disso. Então, em várias minas, várias unidades, não tem mais operador, sabe? Nem os 3 mil conto mais pago. Então, assim, essas revoluções impactam no comércio no todo, né? Porque a Vale passa a ser mais lucrativa, óbvio, só que reduziu para menos da metade de funcionário direto, achatou o salário de todo mundo,
né? Aí está dispensando um monte de gente porque não está precisando mais, está automatizando vários processos lá. Eu acompanhei vários deles nesses anos todos. E aí dá nisso. Hoje, Marcelo e Lucas não vão saber, mas quando a Vale era a Vale, né, era CVRD, época de pagamento dela, os caixas das empresas iam lá em cima. Hoje você nem vê o dia que ela paga. Sabe? Então, assim, o modelo de negócio que a Hollywood tinha, a quantidade de concorrentes, também na parte de ótica, mudou muito, né? Então, é natural, assim, que as coisas mudem, né? Assim, e aí a gente volta lá naquela questão do contrato social. Você vai administrar para o seu concorrente ou você vai administrar para si, né? Outro ponto que a gente tem que destacar é o terceiro tripé aqui, ainda dentro do sentido dos negócios aqui, é a questão do tempo e os ciclos. Nos anos 90, preste atenção nesses dados. Eu lembro que eu estava na TV Cultura e assisti uma palestra do Sebrae, eles falavam o seguinte: apenas 5% das empresas sobrevivia nos primeiros 5, até os 5 anos. Após 5 anos, só 5% sobrevivia. O que a gente tinha ali naquele momento e que a Hollywood majestosamente conseguiu fazer? Tinha acabado o período da hiperinflação, sabe? Eu acho que, não sei se você se lembra, mercadoria, filme, essas coisas, subia na ordem de 40% por semana. Chegava a 2.000, 3.000% no ano. Então, eu lembro que eu estava na parte financeira da empresa, e aí a gente tinha que aplicar num fundo chamado overnight, durante a noite você não perder dinheiro. Eu tive que renegociar com os fornecedores e falei com eles assim: eu só pago para vocês na sexta-feira, porque aí eu aplicava, né? Só com essas aplicações do fluxo de caixa da empresa eu pagava o meu salário do Bené, mas ela tinha um volume grande e a gente conseguiu sobreviver nesse momento, nesse tempo revolto. E os dados que a gente tinha desse período, nessa transição, quando saiu a hiperinflação, era isso aí, ó. 5% só sobrevivia, né, nesses anos 90, os primeiros 5 anos. Aí entre 2000 e até o Covid, que foi 2020, os primeiros 20 anos desse milênio, já passaram a sobreviver um quarto das empresas, né, passaram a viver até os 10 anos, já melhorou bem, né, assim, antes era 5%, hoje 25% e no dobro de tempo. E aí a gente entra agora numa outra fase, né, que vem aí a inteligência artificial. Essas mudanças, gente, assim, olha quantas empresas que conviveram com a gente ali, que mudaram completamente o modelo de negócio delas, porque tornam-se inviáveis, né? Eu me lembro ali, por exemplo, da época que a gente mexia com som, era dureza mexer, porque as pessoas falavam que a gente tá roubando. Eu lembro as pessoas falando, julgando isso aí na cara da gente. A gente comprava uma televisão ali por R$1.000, ela aparecia ali na Arapuã, época da Arapuã, pra você ver quantos não existem mais, né? Aparecia lá um anúncio dela lá, Ricardo Eletro, aparecia lá vendendo por 10 vezes de R$80, R$800 no final. Como assim, se eu comprei por 1.000, aí eu tava vendendo lá por 1.400, porque tinha imposto e tinha o lucro, né? E a gente custava entender isso aí. E com isso, outras empresas também não seguraram nesse ramo, né? Eu lembro da Dular, Casas Gonçalves, etc, né? A própria Ricardo Eletro, a própria Arapuã, Ponto Frio, né? Quantas delas aí, Magazine Luiza e Americanas ficaram balançadas há pouco tempo. Então, assim, os negócios, eles são fluidos. E por isso a gente não tem que ter medo nenhum, zero de mudar, zero de parar. O que a gente não pode fazer, ou deve evitar de fazer, é o que aconteceu, por exemplo, com a Pires Alvarenga.
né? Temos 2 casos em Itabira, 3, né, que fecharam assim. Tinha a Itabirana Volkswagen, estou falando no campo de veículos. Itabirana Volkswagen, Gomes Pereira e a Pires Alvarenga. A Pires Alvarenga quebrou, assim, deixando devedores para um monte de gente, né? Numa situação adversa. Por sorte, o Lee não passou por isso, porque acabou morrendo, né? Aí não sofreu tanto com isso. Mas a Gomes Pereira, por exemplo, simplesmente parou e é mega rico com a empresa deles lá, do Prudêncio. Entendeu? Então, assim, o ato de fechar ou de abrir, isso não quer dizer absolutamente nada no campo dos negócios. Nada, nada. Com raras exceções, assim, no caso de profissionais liberais, empresas no interior, as pessoas compram pela confiança no nome daquela pessoa, em quem ela representa, não é pela marca, muito menos de jeito nenhum pelo CNPJ. É muito difícil, é muito raro alguém fazer um negócio consultando um CNPJ dele, deixa eu ver se essa empresa presta. É raríssimo fazer isso. Olhar uma marca, a gente já olha porque a gente fica impressionado com o tamanho dela, com a capacidade de mídia dela, de inserção, que os administradores, os marqueteiros também chamam de market share, né? Participação de mercado. Então tem uma série de pontos que faz a gente ter credibilidade quando a marca cresce demais. Mas no interior, é a pessoa que está ali, é o Igor daquela outra ótica lá, sabe? É aquele menino que atende ali, é o Toninho, né? Aqui em São Gonçalo todo mundo compra no Toninho em Molevade, a parte de ótica. É a pessoa do Toninho, tanto é que botou o nome da ótica lá do Toninho, óptica do Toninho. Entendeu? Então, assim, isso aconteceu comigo recente e eu não tenho arrependimento nenhum. Eu tinha uma empresa com 32 anos de atividade, limpinha, com dinheiro em caixa, tinha dinheiro ali para ficar 2 anos sem ter que fazer nada, sabe? É uma situação muito, muito, muito tranquila, mas eu percebi que o mercado dela tinha mudado, tal como da fotografia digital. Acabou com a fotografia química, eu percebi o seguinte: a turma que mexia com eventos, deixa eu passar a imagem para mim que está nessa tela há muito tempo aí, né? A turma que mexia com eventos, Bruno Guimarães, Marley Mello, Everton Paiva, um monte de fotógrafos bons aí, esses caras tudo praticamente saiu do ar, quebraram aí na época aí do Covid, porque parou de ter festa. E para mim ainda estava bombando, porque eu ainda estava produzindo muito no meio, que eu tinha um outro mercado, que era o corporativo. Mas eu já senti, por exemplo, que Vale, Gerdau, a Celor parou de contratar por causa da exigência de isolamento. Só entrava nas áreas quem era essencial à produção, mais ninguém. Então, veio um outro advento do celular. O celular passou a fotografar e filmar muito bem. E os caras, como não podia deixar a gente entrar lá, eles mesmos passaram a fazer igual o PowerPoint de gravação, igual eu estou fazendo aqui com o celular, ou de qualquer jeito, e pau na máquina, o trem ia embora. E aí, eles acostumaram a fazer isso e pararam de me contratar. Aquilo acendeu uma luz. Aí daí a pouco eu vi as prefeituras fazendo a mesma coisa aqui de São Gonçalo, lá de Itabira, Barão de Cocais, Rio Piracicaba. O próprio prefeito do Rio Piracicaba, eu esqueci o nome, Henrique, ele gravava o celular dele e postava na rede social, ele mesmo. E aí assim, aquele profissional que vivia daquilo ali já começou a rodar. Então eu cheguei pro meu contador, o Geraldo, e falei assim, pode baixar a empresa. Com isso, o que aconteceu? Eu baixei meu custo para quase zero. Eu tinha um custo ali de, sei lá, 10% entre impostos, contador e etc. Passei a ter um custo de R$80 fixo hoje. Meio INSS só para ter um meio. E boa. E comecei desde 2019 a pesquisar e a trabalhar noutra área. Então, assim, aí a gente volta, só para arrematar aqui, sem viajar muito na maionese, a teoria do cálculo,
da engenharia, o princípio da economia e tal, ele desenha uma onda senoidal, assim, ó. Toda onda é assim, a onda sonora, ela vai assim, o pulsar do coração, o pulsar neurológico da cabeça, esse som que está chegando aqui no microfone, ele é uma onda. A imagem é uma onda, tudo é uma onda. Então tem parte de momentos de alto, momentos de baixo. Então a gente tem que perceber o momento que a gente está em cima, o momento que está embaixo. Se aquilo ali não vai dar resultado, é negócio, gente. A gente tem o compromisso com o empregado, tem o compromisso com o cliente. Ponto. Mais ninguém. O concorrente não é parte nisso. O que ele vai pensar, o que os meninos da menininha vão pensar, e ninguém deles é parte nisso. É super natural em termos de negócio. A gente não troca de marca, né? Hoje estou com a Hering, amanhã eu quero usar Insider, ou eu quero testar o Ray-Ban e depois o Gaultier, ou sei lá, ou qualquer outra marca. Quero testar o BYD, quero testar o Tesla. É normal isso, né? Então, esses hábitos de consumo, o brasileiro até pouco tempo era conservador e só tomava Brahma. Briga ou Brahma, né? Só usava Gillette. Então, assim, os hábitos de consumo, eles vão mudando. Hoje as pessoas já querem experimentar a cerveja diferenciada, né, com outra marca desconhecida. Antes a gente não se permitia fazer isso, né? Antes falava que Fiat não é carro, Bradesco não é banco, né? E hoje a gente tá numa onda aí que banco aberto já não faz nem mais sentido. Tá o Nubank aí, o PicPay, um monte de outros aí, o Inter, né, para provar pra gente. E a inteligência artificial, só para arrematar, vai arregaçar. A gente não sabe onde que vai chegar e quem que vai pegar. O que é certo vocês estão vendo essa música aqui passando de fundo, olha. No mundo é só saber usar. Quem entende o poder nunca vai parar. Presta atenção na letra. Olha a melodia. Olha, vai voltar aqui. Olha o arranjo. Mundo de máquinas, códigos e telas. IA no comando, a disputa é bela. Inteligência natural busca sinergia, mas quem pergunta sem pensar cria confusão na energia. Sabe quem que canta essa música? Sabe quem que fez essa música? O que o humano encaminha é luta ou união. A questão tá na mesa. IA é ferramenta ou ela vira princesa. Sabe quem criou essa música? Inteligência artificial. Fiz ela em 1 minuto. 2 minutos. Foi no Copilot, escreveu a ideia, faz uma letra para um rap. Escolhi o ritmo, faz uma letra para um rap. Aí falei assim, o tema é sobre inteligência artificial. Ó, aí joguei no Suno, outra inteligência artificial que cria a música. Em 3 minutos ele criou essa música para mim, um jingle, olha. O que você vai sentir? Pensa. Músico foi pro saco, o cantor, o letrista, né, o compositor, todo mundo foi pro saco. A indústria fonográfica, aquele que gravava o disco de vinil, o CD, todo mundo foi pro saco. Olha quanto, o publicitário, isso criado em minutos, sabe quanto custou? 0. Então, esse é o novo mundo que a gente tem por aí e a gente tem que estar adaptado a ele. Então, fechando aí esse podcast que eu fiz especial para vocês aí, relaxem, fechem o que for preciso, sem medo, sabe? Porque o que vocês não podem deixar de dívida, o que vocês não podem fazer o papel feio de chegar para funcionário, para quem quer que for e falar assim, não tem nem como te pagar, sabe? Isso aí é que vai ser muito feio, muito chato. Então, abrir e fechar é normal. E se o mercado agora não der certo para isso, tenta com outro. Entre fechar a Matriz e fechar agora a João Pinheiro, se a João Pinheiro, eu olho o valor, o Marcelo vai olhar isso também, o Lucas também vai olhar. Qual delas que gera lucro? É ela que vai ficar. Ponto. Ah, mas a Matriz é tradição.
né? Mas o negócio, o objeto social dela, né? Vamos voltar lá atrás, lá no PowerPoint. O objetivo social dela, vamos voltar aqui, o do contrato social dela é ser museu ou é vender e ter lucro e pagar a folha de pagamento. Percebe, né, que as coisas ficam mais claras quando a gente observa isso? E o imóvel tá ali, se não tiver devendo, não tiver nada, dá para alugar, dá para pai e mãe ter a renda dele, né? E dá para até, às vezes, quem sabe, se esse menino der certo aí em cima, com o andar de cima aí, com o Colab, olha a loja aí embaixo com o fundo aí que dá para fazer também, né? Um espaço desse aí. E a gente descobre uma nova vocação. Então, bola pra frente, gente. Não tenham medo e não precisa ter vergonha nenhuma. Beleza? Essa é a palavra de apoio que eu tinha para vocês. Fiquem com Deus aí e até mais.